E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Como estão? Estamos aqui mais uma terça-feira para a nossa live matinal, nossa live que geralmente varia de horário, né? Porque é após reunião dos movimentos sistêmicos. Daqui a pouquinho a Tiane vai estar aí com a gente para a gente conversar hoje sobre um dos assuntos que a gente conversou na reunião. Ela já está aí, eu já vou chamar ela para a gente falar algo que é muito importante para todo mundo que exerce cargos de liderança, de chefia, não só em empresas, né, mas até na própria casa, na própria família, né, como a gente pode exercer liderança dando exemplo, né, servindo as pessoas. Eu vou chamar aqui a Tiane. A prima Adri está aí também, seja bem-vinda. E aí, gente? Ah, tá aí. E E aí, aí, Ti, tudo bem? Gu? Como é que tá? Tudo? Vou arrumar aqui essa câmera, peraí. Que tá muito pertinho. Vou botar ela um pouquinho mais Tá, longe. Ficou melhor assim, né? tá, sim, tá legal. Consegue me ver bem aí? Sim. Bom dia, Pri. Seja bem-vinda. Eia. Então, Ti, vamos lá, né? Vamos trazer aqui para o pessoal um pouco da. Opa, quase que eu caí aqui. Um pouco Opa. daquilo que a gente estava conversando. Escorreguei. Daquilo que a gente estava conversando agora há pouco na nossa reunião, né? A gente falou de Sim. milhares de coisas, a gente desembocou no assunto da liderança, né? Da questão de como liderar, né? Porque a gente começou um pouco antes disso, a gente estava falando sobre crenças que a gente carrega do nosso sistema familiar, da nossa coletividade, sobre ser o líder, ou ser o patrão, ou ser o empresário, melhor dizendo, né? Isso. Como é que é isso, Tiane? Por que a gente tem tanto medo, assim, digamos assim, a gente tem tanta aversão a ser empresário, muitas vezes, principalmente quem é terapeuta, né? Quem ajuda as pessoas, quem serve aos outros, quando a gente pensa, não, empresário não, ser empresário, empreender, ter algo maior do que meu atendimentozinho aqui, numa salinha alugadinha, não é para mim. Por quê? O que acontece aí, né, Tia? Isso. Então, isso são movimentos que eu venho percebendo, né, ó, no decorrer aí da minha jornada de desenvolvimento humano, né? Porque antes de ser terapeuta, eu trabalhei, então, com desenvolvimento dos seres humanos dentro de organizações, né? Também, e fora. Bom, então o que que eu percebi, assim, venho percebendo que foi o que eu e o Gustavo trouxemos na nossa fala, né, hoje na reunião, né? Que alguns terapeutas, terapeutas ou profissionais, empresários, né, em ser autônomo, em ser empresário, carregam uma memória ancestral, né? O que que é essa memória ancestral, né, que eles carregam? Que lá na antiguidade, quando a gente fala lá das pessoas que tinham negócios, que tinham fazendas, que tinham empresa, eles tinham um poder maior, né? Um poder aquisitivo, um poder financeiro, um poder de recursos maiores. E acabava, assim, às vezes acontecendo o quê? Escravidão, né? Trabalho escravo, cárcere privado, várias coisas acabavam acontecendo lá no passado. E isso gera dores e feridas, né, que vem vindo da nossa ancestralidade, vem vindo de geração para geração. Normalmente, quando alguém escolhe a profissão normalmente ela está correlacionada com as dores do nosso clã, do nosso sistema familiar, né? Então, se a gente às vezes escolhe ser terapeuta, não estou dizendo que isso é 100% dos casos, tá? Mas a grande maioria é porque eu quero ajudar a curar as dores do meu sistema, né? As dores, então eu quero curar, ajudar nessa cura. Então, normalmente tem alguma coisa a ver com isso. Advogados, normalmente são pessoas que o clã, o sistema, aconteceu algumas injustiças, algumas questões lá atrás, então, através dessa profissão, vem fazer essa cura, né? Que é praticar a justiça, né? Ajudar que a justiça ocorra dentro das relações. E assim sucessivamente, quando a gente fala de carreira. E o que que eu percebo com os terapeutas, né? Uma dificuldade muito grande de assumir a postura de ser dono do negócio, de ser empreendedor, de ser o autônomo, né? Inclusive de cobrar.
pelas suas atividades, né, pelo seu serviço. Então, já conheci várias pessoas que tinham dificuldade de cobrar o reiki, né, porque entendiam que o reiki era algo que precisava ser doado, que precisava ser dado, né. Muita dificuldade em pensar em registrar o seu empreendimento, né, como ter uma marca, ter um MEI, de pensar como um negócio mesmo, né. A pessoa acaba trabalhando de uma forma muito mais atendendo ali como se fosse uma benzedeira, né? Alguma coisa assim, e não profissionalizando tanto o seu trabalho. E às vezes esse movimento, quando fala a pessoa, né, instiga a pessoa para fazer um movimento diferente, né? De registrar a empresa, de ter uma marca, de cobrar pelo seu trabalho, de daqui a pouco ter um lugar que é fora da sua casa, né? A gente se sente muito incômodo, as pessoas se sentem muito incomodadas, ou às vezes até querem fazer esse movimento e sente uma falta de uma força para fazer esse movimento, né? E pode estar vinculado com essa ancestralidade, né, Gustavo? Com essas memórias da nossa ancestralidade. Ah, mas se eu for empresária, o que que diz a nossa alma, né? Eu vou ser uma pessoa má. Empresários são maus, empresários eles são desonestos, eles acabam pegando as pessoas como escravos, né? E é isso eu não quero, eu quero ser uma pessoa boa, não quero ser uma pessoa má. Né? E então ainda está vinculado com essas memórias lá da ancestralidade. Hoje são outros tempos, né? Tiane, ainda existe bons e maus empreendedores, empresários. Pode existir dentro do conceito do que a gente tem que é bom ou ruim, mas que o cenário lá daquela ancestralidade mudou muito, mudou. Hoje a gente pode escolher se a gente quer ficar ou não nesse trabalho. Hoje a gente pode escolher a nossa profissão, né? A gente hoje tem ensinamentos, escolas, né, mais acessíveis para as pessoas, que antigamente não tinha isso, né, tão acessível igual hoje em dia. Então, com certeza, é um outro cenário, está mais facilitado para nós, né? Enfim, Gustavo, não sei se eu acabei respondendo, sabe que eu gosto de falar pra caraca. Exato, não, respondeu muito bem, te respondeu muito bem, porque realmente isso acontece, a gente tem esse preconceito, vamos dizer assim, né, com quem é empresário, com quem monta empresa, porque a gente pensa exatamente isso, é alguém que quer estar vendo dinheiro, está vendo lucro, mas não pensa, né, nos empregos que aquilo vão gerar, e muito, não só emprego que aquilo vai gerar, mas no benefício que aquele bem ou serviço vai dar, vai gerar outras pessoas, né? Pensa você aí, é terapeuta, tá? Eu tô vendo aqui que a Pri, ela é terapeuta, tá? Vou pegar o exemplo da Pri. Eu não conheço a Pri, eu só vou pegar um exemplo, tá? A Pri, talvez ela atende num lugar, ela atende ali, ela ajuda muitas pessoas. Mas talvez se ela ensinar pessoas a fazerem aquilo que ela faz, né, a serem terapeutas, né, o método que ela gosta, que ela acredita, que ela ajuda as pessoas, e ela então gerenciar, né, as pessoas que ela ensina. E essas pessoas que ela ensina vão atender mais pessoas. Então, talvez ela consiga atender num dia 5 pessoas. Mas se ela ensina 5 pessoas e cada pessoa atende 5, olha só quantas pessoas vão ser beneficiadas com esse empreendedorismo dentro do ramo da terapia. Ou pode ser, sei lá, eu faço comida fit, né? Eu faço kombucha. A gente estava falando de kombucha, né? Eu Uhum. faço kombucha. E eu ensino pessoas a fazer kombucha, né? Mas eu só consigo fazer, por conta daquele ciclo lá do Scooby e tal, consigo fazer, sei lá, em 2 semanas eu consigo fazer 15. Eu ensino mais 5 pessoas a fazer kombucha, e a gente faz aí uma distribuição de kombucha, uma distribuidora de kombucha. Olha quantas pessoas vão ter kombucha em casa, né? Então, quando o empresário, a gente lidera ou a gente empreende com essa visão de quantas pessoas eu posso servir, se eu escalar isso de uma determinada forma, eu estou pensando no quê? Eu estou pensando no meu lucro ou eu estou pensando em servir as pessoas? Eu estou pensando em ajudar as pessoas ou eu estou pensando no lucro? Claro que eu vou ter lucro, né? Porque o lucro já dizia o próprio Hellinger, né? Que o dinheiro ele é o leite materno pro adulto, digamos assim, é o leite materno da vida. O lucro ele é o leite materno para a empresa, porque a empresa é como se fosse uma pessoa, né? Quando a gente cria uma empresa, a gente cria uma pessoa também, que ela vai trabalhar também, ela vai ter a sua identidade, a sua particularidade,
A Tiane sabe bem mais do que eu isso, porque ela viveu anos e anos em RH, apesar da minha experiência com direito empresarial, a Tiane tem mais essa questão organizacional, né? Ela sabe que quando a gente vai montar uma empresa, a gente vê quais são os valores, quais são as missões, qual é a missão da empresa, o que pode com essa empresa, o que não pode com essa empresa, né? A empresa, o negócio é como sócios que geram uma empresa são como pais que geram um filho, eles vão combinar entre si quais são os valores que aquela criança vai ter que ter, né? E aquela pessoa que é a empresa, ela também vai servir a vida de alguma forma. Então, quando a gente olha para um líder ou para um empresário com essa visão, a gente consegue ver que a empresa ou o empresário está servindo a vida. Eu estava até falando para a Tiane, né, que o meu pai, por exemplo, ele é empresário. Eu estava nessa semana falando com ele, estava lá na empresa dele, e ele estava muito preocupado com uma questão. Qual era a questão que ele estava preocupado? Quebrou a máquina de café e os funcionários dele não tinham café, então ele estava na internet procurando a melhor máquina de café ali para comprar para os empregados dele, tal, tal, tal. É alguém que está servindo as outras pessoas, ele está facilitando o trabalho de quem trabalha com ele para que essas pessoas possam, através do servir dela também, da mão delas mesmo, servir outras pessoas. Então, o líder, a Tiane estava me falando nisso, acho que ela pode falar melhor do que eu até, o líder é alguém que vai facilitar outras pessoas, que essas pessoas também sirvam a vida de outras pessoas, né, Tiane? Exato. Antes mesmo de conhecer a filosofia sistêmica, dentro do que eu estudava do comportamento humano, liderança, carreira, negócio, se falava bastante, né, no líder generoso, do que é liderança, o que é liderar realmente, a diferença entre chefe e líder. E quando a gente fala em liderança e ser um líder, né, que seja através de uma influência, que seja através de uma empresa, né, a gente está falando de ajudar o outro a se desenvolver, né? Como é que eu ajudo, como é que eu sirvo esse outro, né, para facilitar a caminhada dele do desenvolvimento de alguma forma? Que sem eu estar fazendo isso, ele até consegue também, mas é mais desafiador. O que eu posso facilitar para que ele consiga fazer isso de uma forma mais fluídica? Então, se eu tenho um time, se eu tenho uma equipe, o quão importante é eu pensar nisso? Porque às vezes a gente acha que está liderando e na verdade a gente está chefiando, não liderando, né? Porque o chefe é aquele que é o mando, né? O mando usa muito a hierarquia. E o que as pessoas evoluem e crescem junto com você? O que eles conseguem aprender contigo? Né? O que tu está levando para essas pessoas? O que tu está facilitando para essas pessoas, né? Que estão sendo seus liderados ou chefiados? Assim, não é simples, é desafiador, né? Por isso que eu digo que liderança precisa ser desenvolvida. Alguns já nascem com ela e outros têm como desenvolver essa competência. Nem todos nasceram para liderar, porque às vezes não consegue ensinar, desenvolver, né? Às vezes ainda precisa se desenvolver, se autodescobrir ali para depois poder seguir essa caminhada da liderança, porque eu tenho que ter algo para dar. Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Né? Então eu preciso primeiro me desenvolver, não que eu vou estar na perfeição, mas eu fazer os meus passos. No momento que eu tenho alguns passos percorridos, que eu já tenho algo para dar, aí eu começo nesse processo de liderar, que é o dar para o outro, servir para o outro, né? Ajudar ele na sua caminhada, que seja qual for, com o conteúdo que eu tiver. Né? Então, isso é ele realmente liderar. E não quer dizer dar de mão beijada, passar a mão na cabeça. Às vezes, não, muitas vezes, são feedbacks duros, são críticas construtivas. Se vocês têm um chefe, que vocês chamam de chefe, mas que é um líder, que diz para vocês coisas duras, né? Que dá feedbacks, críticas construtivas que chega a doer, assim, esse é um bom líder, porque ele está te desconstruindo e te ajudando a te construir novamente, né? Quando ele diz algo que te machuca, é porque dói. É porque realmente alguma coisa bateu aí, alguma coisa tu precisa ser visto. E como é que tu olha para esse líder? Né? Porque às vezes a gente espera aquele líder que passe a mão. E o líder que passa a mão, que a gente está esperando, às vezes é o passar a mão da mãe ou do pai na nossa casa lá, né? Que a gente não teve na infância. E que quem educa, quem desenvolve, não é só passando a mão, é trazendo questões que
que são duras. Aquele líder que fala coisas duras, que dá feedback, críticas construtivas, ele quer que você cresça, que você desenvolva, ele está contribuindo para isso. E não é só passando a mão na cabeça e só dizendo palavras bonitas que cresce. Isso tem muito a ver com a filosofia sistêmica. Mesmo antes de eu conhecer a filosofia sistêmica, eu já estudava sobre isso, claro, com uma outra linguagem, né? E já praticava isso no meu dia a dia dentro do mundo organizacional, né? Então, isso é bem interessante. Quando eu caí na filosofia sistêmica, isso fez muito sentido para mim e faz, né, mais do que nunca. Eu digamos que criou mais força ainda esses conceitos para mim, né? Tio, eu costumo pensar assim, a gente agora indo um pouquinho, né, para o assunto de filosofia sistêmica, e a filosofia sistêmica, assim, esse conhecimento que o Hellinger trouxe, né, esse descobrimento das ordens, a gente vai ver que pessoas muito inteligentes, pessoas que conseguem ver as dinâmicas reais do mundo, elas já tinham falado sobre isso antes, né? Igual eu tô falando, né? Que tu já tinha percebido isso. Por quê? Porque tu estudou como funciona a alma humana, como funciona a psique humana, porque tu entrou dentro de RHs, tu estudou comportamento humano, gerenciamento e liderança. Então, o que acontece, né? Quando a gente fala de filosofia sistêmica, a gente não está falando de nada que o Hellinger ou consteladores inventaram. É uma observação do mundo como ela é. E isso que tu falou acontece toda hora na nossa vida, né? Alguém vem nos dar um feedback mais duro, né? Alguém vem nos dar um feedback mais que, putz, né? Fazer olhar para aquilo ali, que bosta que eu fiz, né? E aí, tu encara isso como? Como é que tu vai encarar isso? Ah, isso, ele foi muito duro comigo. Até pode ser, mas talvez a gente precise aprender a pegar a mensagem principal, né? E tirar assim de dentro daquela dureza a mensagem principal. Um bom laboratório e onde que a gente aprende muito isso, né, é a relação entre pais e filhos. Geralmente aquela pessoa que ela, digamos, ela é um pouco mais frouxa para liderar ou quando ela recebe um feedback mais duro, ela fica meio assim, talvez ela teve um problema lá na infância, talvez ela não conseguiu se conectar bem com talvez o pai, né, que traz essa coisa de ser o mais durão, de ser o mais, eu lembro que meu pai era o cara que me cobrava mais, né? Minha mãe passava a mão na cabeça, o pai me cobrava, né? Geralmente é assim, né? O arquétipo masculino, o arquétipo do pai é aquele que manda a gente fazer alguma coisa. E aí, né? Tu vai perder talvez a chance de tu aprender com o teu líder, de tu aprender com aquela pessoa que está ali no teu trabalho, na tua profissão, ou tu vai perder a chance talvez de empreender no teu trabalho, seja qualquer coisa que tu vai fazer, cachorro quente, ser terapeuta, fazer kombucha, porque tu não tem esse pulso da liderança, porque tu não tem essa questão, né? Talvez a gente possa ajudar as pessoas com constelação familiar, com outras terapias, mas talvez seja bom a gente já ir do início, né? Dar os primeiros passinhos aí na aula que a gente vai ter semana que vem, de filosofia sistêmica, dia 6 de abril, a Dia gente tem. 6, eu fui olhar aqui. Fui dar uma Exatamente. conferida na data. Me salva, Tino, pelo amor de Deus, me salva, pra não falar besteira. Não, é dia 6, aham. É isso aí. Dia 6 de, Dia de, de 6. abril, então, às 19 horas, a gente vai ter. Vai ser uma transmissão fechada no YouTube, ou seja, só quem tem link, né? Mas vai ser pelo YouTube. A gente vai falar um pouco dessa base da filosofia sistêmica, como que ela pode ajudar você em várias áreas da sua vida. Inclusive no trabalho, inclusive no seu empreendedorismo, né? Inclusive no seu trabalho como liderado, como empregado, como líder ou como empresário, enfim, né? Essas visões de mundo aí que o velhinho aqui em cima, o Hellinger, trouxe, que ele fez simplesmente um apanhado muito grande das coisas importantes que acontecem na nossa vida, né? De como a vida é. Sim. Como a Tini estava falando, né? Antes dela conhecer constelação, ela já sabia, porque ela teve experiência com pessoas, ela viu pessoas, né? Ela estudou pessoas, ela andou no meio de muitas pessoas e identificou que era assim, né? Isso mesmo, Gustavo. E o quanto esses movimentos nessas inter-relações estão presentes a todo momento, né? A todo momento isso está acontecendo. A todo momento a gente está acessando esse campo, né, de informação que é invisível
e que nós não percebemos que estamos acessando isso e que isso está nos influenciando no aqui e agora, inclusive nos nossos negócios, inclusive na nossa carreira, inclusive lá naquele trabalho, com a minha relação com o meu colega de trabalho, a minha relação com o meu chefe, com o meu líder, né? Com o dinheiro, a minha relação amorosa, a todo momento a gente está sendo influenciado. E quando a gente percebe que tem algo que está desconfortável, que não está bacana, né? A gente precisa fazer algum movimento de observação. Às vezes nós conseguimos sozinhos, sabendo um pouquinho mais, entendeu? Às vezes a gente consegue fazer alguns avanços. E às vezes a gente precisa de algum facilitador ou alguém que nos ajude essa caminhada, né? Então, a constelação é um dos caminhos, não é o único, é um dos caminhos. Então, tem vários caminhos que a gente pode estar buscando para nos desenvolver, né? E quando a gente fala de constelação, da filosofia sistêmica aplicada à prática, pode ser que para uns não faça efeito nenhum. E pode ser que para outros faça, nossa, a grande diferença. Porque o que muda isso é o quanto a pessoa está aberta para essa transformação, sabe? Aqui eu, o Gustavo, os terapeutas, os facilitadores, eles são só facilitadores. Só isso. Mas quem está aberto a uma grande transformação, a enxergar aquilo que dói, aquilo que está lá guardadinho e que às vezes não tem uma explicação, e que tudo bem não ter uma explicação, porque é um fenômeno, esses conseguem a transformação bem significativa na sua vida. Então, por isso que a constelação nem sempre tem uma resposta, um resultado com todo mundo. Depende muito o quanto a pessoa está aberta para essa transformação, né? Ah, mas eu quero, eu preciso. Eu quero, eu preciso, às vezes é externo, não é interno. Eu tive Hum, várias pessoas que fizeram vários processos comigo e que demoraram um eito aí para conseguir se liberar para essa transformação. E tudo bem, não existe certo ou errado. Existe o tempo também de cada pessoa e que a gente precisa respeitar cada um o seu tempo e o seu limite, né? Mas é isso. Então não depositem também uma expectativa de que a constelação vai salvar você. Na verdade, a única pessoa que está lá se afogando e que pode salvar é você mesmo aqui, ó, te puxando para fora. Os outros são só facilitadores dessa caminhada, né? Que é tão linda que é a caminhada do desenvolvimento. é verdade, verdade. Bom, ah, acredito que a proposta era essa, né, Ti? A gente falar um pouquinho sobre essas questões de liderança, né, e a gente falar um pouco sobre a visão sistêmica da liderança e também do empresário, né? O empresário não é o bicho de sete cabeças. Muitas vezes é aquela pessoa que aguenta muita coisa, que se sacrifica muito, que abre mão de muitas coisas para deixar um legado, para fazer com que mais e mais pessoas tenham benefícios, né? E é muito bonito quando a gente se coloca como alguém que está a serviço, né, faz certos sacrifícios, faz certas concessões para servir outras pessoas. Claro que isso tudo dentro daquilo que a gente chama aqui na filosofia sistêmica de ordens da ajuda, né, Tiane? Ninguém aqui vai ser Sim. mártir, ninguém aqui vai ser o santo, né? A gente tem que ajudar com o pezinho no chão, a gente tem que servir com o pezinho no chão, Isso. sabendo que aquilo que a gente dá, a gente precisa receber de volta, seja de quem te ajuda na medida do possível, mas também do todo, do universo, de Deus, né? A gente está aqui não apenas para sofrer, a gente está aqui para ajudar os outros a evoluir e a gente mesmo a evoluir. A constelação ela traz um caminho muito bonito, muito bacana. Eu e o Tia, a gente está cansado de falar que a gente é exemplo disso, né? A gente é exemplo de mudança, de evolução através desse conhecimento, através desse método. E a gente deixa então um convite para vocês no dia 6, semana que vem, para estarem com a gente na super aula de introdução à filosofia sistêmica, da Isso. talvez os primeiros passos, né, nesse conhecimento e nessa evolução tão bonita, tão grande como tu disse, né, Ti? Parte aqui Perfeito. de dentro da gente. E quem quiser constelar online, a gente já tem agenda, né? E aí, dia 14 de abril, será o próximo grupo de constelação. Quem se inscrever para participar do grupo de constelação online ganha a aula do dia 4 gratuito.
né? Então, corre Boa. lá, tem link na bio, se quiser falar com a gente aqui pelo direct, enfim, né? Fiquem bem à vontade aí para achar o melhor canal para nos contatar, se caso querem saber mais sobre a aula ou sobre o grupo de constelação online, tá bom? Boa. Gratidão, Gu, por mais Perfeito. essa parceria, por mais esse movimento sistêmico. Sou muito grata sempre por estar aqui, fazendo esse Eu, movimento, servindo junto. eu que te agradeço por compartilhar conhecimento contigo, por tu me ensinar para a gente fazer essas trocas e para a gente levar a conhecimento sistêmico, filosofia sistêmica e constelação familiar aí para mais e mais pessoas. Então, Aí. pessoal, um grande Tchau, abraço, um grande beijo, a gente. gente se vê por aí. Até a Tchauzinho. próxima. Até.